Olá, gente, né? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, agora a gente vai começar o nosso estudo de onde a gente parou na semana passada. Na semana passada, a gente parou na seção 10, né? A gente está vendo o capítulo 16, o perdão das ilusões. Na minha edição, no meu livro, é página 463, tá? Deixa eu ir para E cá. a gente está vendo a seção... agora eu não vi, é a escolha da completeza. Se não me engano, é a seção 5, tá? Deixa eu olhar aqui. Tá bom, gente? E aí, 463, né, Sara? sim. Eu vou olhar aqui. E aí eu vou colocar o PDF para nós olharmos aqui, né? Para a gente começar os nossos trabalhos de leitura. Ó, então a gente está no parágrafo 10, tá, gente? Então eu vou começar a ler e depois vocês dão continuidade comigo, tá? Então é assim, ó. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Porque depois de tantas emoções hoje, tá certo o áudio para vocês, né? Tá. Ô, Sara, é no 10 mesmo? Sim, porque a gente foi... Deixa eu voltar aqui no... É que no meu está marcado 7. Não, a gente olhou, quer ver? Eu vou só para confirmar, mas para não ficar... Deixa eu abrir o livro, já te digo. Porque a gente leu, ó, lembra, ó, o ser melhor, te lembra da pequenez, né? A gente estudou também o apelo ao inferno, tudo isso aí a gente viu, se você não na semana passada. Eu tirei o papel. Eu estava. Acho que estava só eu e você. Sim, mas a gente foi até o 9, tá? É? Uhum. Então vai ser a partir do 10, tá? Vamos lá, eu não tirei, não marquei. Então tá. Então, continuando, né? Sim. Eu vou ler aqui 463, né, Sara? a página é 363. 363. Parágrafo 10. Obrigada. Todo mundo achou? 9. Então tá, vamos lá, ó. Eu vou ler, tá? Ó. Se percebes o relacionamento especial como um triunfo sobre Deus, tu o quererias? Né? Percebes, não? Se percebesses o relacionamento especial como um triunfo sobre Deus, tu o quererias? Isso é uma pergunta. Continuando. Não pensemos em sua natureza amedrontadora, nem na culpa que ele necessariamente acarreta, nem na tristeza, nem na solidão. Aí ele diz assim, peraí, aí ele fala assim, ó. Nem na solidão, pois esses são apenas atributos de toda a religião da separação e do contexto total no qual se pensa que ela ocorre. O tema central em sua litania, né, de sacrifícios é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. E é esse o tema que é encenado no relacionamento especial. Através da morte do teu ser, pensas que pode atacar o outro sem o outro ser e arrancá-lo do outro, para substituir o ser que desprezas. E desprezas porque não pensas que ele oferece o especialismo que exiges. E odiando-o, tu o tornaste pequeno e indigno, porque tens medo dele. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, porque vocês sabem que tem um probleminha de... Aqui, foi. Tem que voltar, porque o PDF não... Ó. Eu vou fazer a pergunta. Primeira coisa, né? Tem alguns novos. O relacionamento especial aqui, tá? Para ficar um pouco claro, para até entender o texto, né? No contexto do livro, ele quer dizer os relacionamentos condicionados, que a gente já estudou, né? Nos 4 compromissos e alguns com outros termos, né? Condições. Ou seja, para eu te amar, você tem que ser assim. Para eu gostar, você tem que ser assim. Ou seja, nós colocamos condições no amor. Nós colocamos todas as nossas formas de ver o amor é condicionado em alguma coisa que o ego aqui dentro pensa que tem que ser assim, né? Ou seja, o objetivo aqui é a gente entender o amor incondicional, ou seja, amar a todos sem querer nada em troca. Então, é essa a ideia de que a gente tem que ir devagar entendendo. Então, o relacionamento especial seria essa ideia de que a palavra especial ela já classifica alguma coisa.
ela é diferente, ela é melhor, ela é fora, né? Entende? Então, a gente tem que aprender a ver de ser para ser. Então, o meu ser olha para o seu ser. Então, isso é o relacionamento especial, tá? Só para ficar mais claro para alguns, tá? Se percebesses, né? Se você visse o relacionamento especial como um triunfo sobre o Deus, tu o quererias? Daí fala assim: não pensemos em sua natureza amedrontadora, nem na culpa que ele necessariamente acarreta, nem na tristeza, nem na solidão. Pois esses são apenas atributos de toda a religião da separação e do contexto total no qual se pensa que ela ocorre. Vocês entenderam o que quer dizer isso? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que é esse triunfo sobre Deus no relacionamento especial? Ou como é que seria o inverso disso, né? Eu penso, não sei se eu estou correta, que é uma camuflagem dele, né? Ele se camufla do amor, né? E nessa camuflagem ele pensa que ele está ganhando de Deus. Mais ou menos assim. Não sei se seria isso. Qual é a forma mais fácil da gente de identificar isso? Assim, né? De uma forma prática. Eu vou falar o meu ponto de vista e talvez isso abra alguma coisa na. É porque nós temos um Deus do lado de fora. Uhum. Então, o nosso Deus também é condicionado. Então, assim, isso é milenar, né? Então, a gente, normalmente, até quando a gente faz uma oração, a gente olha para fora e não traz aquela coisa, aquela ideia para dentro. Então, Deus no céu, o Deus que vai me trazer alguma coisa, o Deus que está não sei aonde, ou seja, isso tudo é ligado a esse relacionamento especial, esse amor condicionado, porque é tudo aqui dentro, não tem nada lá fora. Então, o que ele está dizendo assim? Se percebesses o relacionamento especial como um triunfo sobre Deus, tu o quererias? Penso que não, né? Partindo desse princípio. Aí, assim, não pensemos em sua natureza amedrontadora, nem na culpa que ele necessariamente acarreta, nem na tristeza, nem na solidão. Né? Porque ele está falando aqui que quando a gente... como é especial, a gente pensa assim, nossa, se eu perder isso, eu vou ficar com medo, eu vou sentir culpa, entendeu? Ou seja, é o inverso o pensamento. Quando não existe um relacionamento especial, não há medo, não há culpa, não há tristeza e não há solidão, porque Deus é amor. E quando Deus é amor, ele está presente aqui. Então a gente não sente medo, não sente culpa, não sente tristeza nem solidão. Seria nessa linha. Vocês entenderam isso que eu disse? Se alguém quiser fazer um complemento sobre esse texto? Entendi. Hum? Eu entendi. Porque ele fala do relacionamento especial aqui, né? Que não é o caso para a gente praticar esse relacionamento especial. Sim. Daí ele fala assim, ó. Pois esses são apenas atributos de toda a religião da separação e do contexto total no qual se pensa que ela ocorre. Como é que vocês entendem isso agora de forma externa? Como é que isso é? O que é uma religião da separação, gente? Quando ele diz aqui. O que é religião, assim, de uma forma simples? Deixa eu ver de novo. Pois é. São crenças? Em parte, sim, Fernanda. Mas vamos Religião é pegar... só dogmatismo, Sara, talvez? Um tipo de dogmatismo podemos que eu vou entrar seguir? nisso, mas vamos pegar uma coisa mais simples que vai ficar, acho que, mais fácil para a gente entender o texto, porque esse parágrafo ele é mais, né, um pouco mais, pelo menos não digo mais difícil, mas a gente tem que tentar entender um pouco mais profundamente, ou ler mais devagar para entender o que ele está querendo dizer para nós. Pode falar, Márcia. Desculpa. A crença aí, eu acho que é a separação de Deus, a separação de nós estamos separados, eu acho que é essa crença aí. Em parte, sim. Mas o que ele quis dizer? Para nós, a palavra religião ela é um símbolo. Não importa o nome da religião que a gente tenha ou que a gente siga, ela é um símbolo. A palavra religião, religião a gente divide, tem isso, tem aquilo, né? Historicamente e socialmente, né? Tá. A palavra religião em si, ela significa religar, significa conectar com Deus, né? Então, toda
a maioria, ou não vou dizer 100%, porque eu não posso afirmar, mas a grande maioria das religiões, elas não têm essa função. Elas não nos conectam com Deus. Elas falam de um Deus que existe fora de nós. Entende? Então, pois esses, né, que é... Porque a maioria fala que a gente é culpado, que a gente é pecador, que a gente só vai para o céu se não sei o quê, se a gente isso, se a gente aquilo. E, normalmente, as metas ou os objetivos que tem lá, ninguém consegue. Não é assim? Então, existe também uma outra separação, que aquela região é a certa, que meu Deus é o melhor. Existe isso. O Deus ganhou dono. Né? Então, assim, isso eu estou falando de uma forma externa, não estou criticando. Ou seja, porque o que tem a ver como nós aqui, individualmente, né, percebemos essa situação. Então, o que acontece? Essa coisa, ó, tristeza, solidão, sofrimento, amedrontador, né? Ah, se você não for assim, você vai para o inferno. Alguns outros dão tristeza, porque eu não sou escolhido. Outros dão solidão, né? No sentido de que se sente sozinho, porque o Deus está tão longe da pessoa ou daquilo que se diz lá naquela religião, que não vai conseguir, vai sempre se sentir sozinho. Então ele fala assim: pois esses são apenas atributos de toda a religião da separação. Separação que a gente entende pela palavra separação no livro é quando a gente não está conectado, ou seja, o ser não está presente, a gente não está em paz, a separação. Deus não está presente. Quem está presente naquele momento, né, dentro de nós ou através de nós, é o ego. E do contexto total no qual se pensa que ela ocorre. O tema central em sua... Por favor, Tiago. Sara, então assim, ó, toda vez que eu não estou me sentindo em paz, então muito possivelmente não estou conectado com a minha essência, com Deus, é isso mesmo? Isso, exatamente, isso é o termômetro. Quando você conseguir, eu penso que todo mundo já teve alguns minutos ou segundos de paz, aquela sensação, como se diz, de pertencimento, né? Estou me sentindo bem, é como se aquele momento fosse algo muito bom. Isso aí deveria ser natural e normal dentro de nós, deveria ser natural dentro de nós, né? Então, acontece, esse é o termômetro. Quando isso não está, alguma coisa está acontecendo, ou seja, estamos separados. Isso é o primeiro termômetro. Sara, obrigado. Tá? Obrigado. Então, aí, o que eu estava dizendo aqui, ó, o tema central em sua litania, eu acho, né, que se diz, ou litania, eu acho, de sacrifícios é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. Lembra que eu coloquei aí no grupo a palavra, né, em forma popular, ela quer dizer o quê? Se alguém tiver aí, por favor. Que eu coloquei hoje os slidezinhos. Litania é repetição, né? Ladainha, não é isso? Isso. Você colocou qualquer coisa de ladainha. Eu abri aqui, ó. Abri, sinônimo erudito de ladainha, né? Uhum. Daí o outro, que daí ele tem dois significados diferentes. Enumeração é enfadonha. Daí ele fala assim, ó, na religião, essa palavra significa oração em que se pede a Deus ou aos santos para intercederem pelos fiéis. E no sentido figurado, enumeração enfadonha. Daí vamos ler aqui, ó. Ele fala assim, ó. O tema central em sua litania de sacrifício é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. E é esse o tema que é encenado no relacionamento especial. Deu para entender? Sim. Uhum. Por que Deus, né, porque assim, como é que normalmente, quando a gente vive num amor condicionado ou dentro desses relacionamentos especiais, como são as minhas orações? Ou como minhas no sentido do ego. Como é que é as orações do ego? Por favor. Sara, como assim Deus teria que morrer? Eu entendi. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Fala aí, mas pode falar. Não, é isso, beleza. Só quero saber isso aí, beleza. Então, por que Deus tem que morrer? Ou como é que funciona essa ideia? Como é que a gente... oração seria o coração em ação. Como é que é o ego rezando, gente? Não, mas ele vê para ele sobreviver, a morte de Deus é maná dos deuses, repetindo a palavra Deus aí, no caso.
E a litania, né, que fala, né? Eu penso que é assim. É uma ladainha, porque é uma repetição de crenças que ele bate forte na gente com essa repetição de crenças. Assim, vamos fazer um teatro. Vamos. Deus, eu como grande pecador estou aqui diante de ti, por favor, né? Em nome de Jesus. Em nome disso, em nome daquilo, né? Mas sempre com o quê? Com culpa, sofrimento. Não é assim que a gente pede e reza para Deus? Sim. Quando São as repetições, né? Quando a gente faz assim, Deus está vivo ou Deus está morto, gente? Está morto. Está morto. Entendeu? Quem está vivo é por isso que é a ladainha, né? Um de cada vez, gente, porque tem muita gente na sala. Cada um tem que levantar a mão, tem que agora respirar e lembrar disso. Pode, quem quer falar? Levanta a mãozinha e eu fico à vontade. Kátia, por favor. É que nessas repetições, sim, a gente entra num relacionamento especial com Deus, né? O que ele chama de Deus, e aí essa maneira de orar que você deu um exemplo, é o que eu entendo como ladainha. Que Deus bota a mão no... Porque é ladainha de sacrifício, ele deu agregou junto. Aí vem promessa, vem todas essas coisas junto, né? Porque se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo outro. Esse é um relacionamento especial. Um Deus que está o quê? Morto, dentro de nós. Mortinho. Ele não está morto, na verdade, mas a gente, quando se pensa dessa forma, sente dessa forma, ele está morto. Deu para entender? Porque Deus, o que ele quer é que a gente seja feliz. Ele nunca vai nos ver como pecadores. Ele não vê dessa forma. A gente não é culpado dessa forma como nós sentimos. Quem sente dessa forma é o ego dentro de nós. Por conta do quê? Das nossas ilusões, da nossa mente errada. Tiago, por favor. Então é como assim, ó, tipo, se eu sou aquela pessoa, né, isso aí é todo dogma, na verdade. Se eu sou uma pessoa que faço pedido fora, seja lá de qualquer coisa, por exemplo, como se fosse um Deus que pudesse intervir lá fora por mim, eu estou matando Deus, eu estou deixando Deus de dentro morrer, é isso? Você entendi. Será que é essa a ideia? É que assim, se eu entendi o que você quis perguntar. É porque normalmente nós fomos ensinados que tem um Deus lá fora. Então, quando nós vamos a Deus, ou nos direcionamos a Deus, é algo do lado de fora. E quem vive para o lado de fora é o ego. Então, nós sempre pedimos, que não é uma questão de pedir, é uma questão de simplesmente me abençoe com isso. E pronto, Deus dará, porque Deus é amor, Ele quer o melhor para nós. E nós, normalmente, para Ele nos dar alguma coisa, nós colocamos uma condição sobre. Sei que sou culpado, né? Mas gostaria de... Não, me abençoe com isso. Me abençoe com aquilo. Consegui entender, Tiago? Sim, Sara. Perfeito. Estou entendendo. Vamos lá, vamos continuar. Tá, vai lá. Deixa eu ver aqui que a Márcia colocou. O ego... Peraí, isso aqui saiu. O ego... não quer perder a sua identidade. Quando nos identificamos com ele, ego, matamos Deus. Seria isso? É isso. Demora um tempo para a gente entender isso. É que é uma forma nova de nós vermos e sentirmos e percebermos as coisas. Quando a gente vai entrando em sintonia com essa sensação de paz, como se fala, tudo fica melhor, tudo é mais tranquilo aqui dentro. E aí nós temos a sensação de pertencimento com Deus. Deus e eu, ou Deus e nós, somos um. Não existe, somos todos filhos de Deus. Mas somos nesse momento, né? Aqui somos filhos de Deus, né? Ou seja, aí o que acontece? É simplesmente pedir. Por exemplo, veio alguma dessas sensações que o ego entrou, como se diz, pela porta dos fundos, me abençoa novamente com a paz. Com a tranquilidade, com a serenidade. O fato de só olhar para dentro, respirar e fazer, lá vem a paz, a bondade, a serenidade e a gentileza. Voltamos a ser filho de Deus. É essa a ideia. Então, quando nós oramos, nós temos muitas vezes mais que agradecer do que pedir. Porque eu agradeço todas as bênçãos que eu recebo a cada momento e cada instante que eu estou presente com Deus, né?
Mas isso não quer dizer que, às vezes, em algum momento X, a gente não possa nos deportarmos a esse Deus, porque nós e Deus somos um. Espera aí, Márcia, porque... Aqui, ó. Eliminar a verdade para manter o especialismo. Essa parte eu não entendi, Márcia. Se você puder falar, por favor. Então, você deixa Deus de lado, você esquece Deus, que é a verdade, né? E se identifica com o quê? Com o ego, que é o especialismo. Foi isso que eu quis dizer. Sim. Você elimina Deus, né? Entre aspas, né? E se identifica com o especialismo, que é o ego. Exatamente. É que isso, a gente está tão acostumado a ser assim, que a gente não se dá conta, às vezes, que mudar minimamente algumas percepções dentro da nossa mente, da forma de olhar, da forma de sentir, né? Até por isso que, quando a gente faz as práticas de meditação e se sente mais um com o todo, né? Tá ali conectado, algumas coisas elas mudam quando a gente abre os olhos, né? O mundo é outro, embora estejamos no mesmo lugar e no mesmo espaço. E isso é uma coisa incrível, né? Estar bem em qualquer lugar, em qualquer situação do dia e do momento que a gente está vivendo é a coisa mais gratificante que tem, porque já não importa muito das coisas que tem do lado de fora, ou seja, muito daquilo ali não é que, né? Não é. O mais incrível é que é aquela alegria de estar vivo, alegria de ser. E isso vai se tornando algo que devagar dentro de nós mais presente. Então aí nós vamos entendendo que Deus, ele é perfeito. Em parte eu também sou perfeita, estou me tornando mais perfeita porque estou mais conectada com ele. E aí quando nós nos direcionamos a Deus, né, que normalmente é de dentro para dentro, é só agradecer, mais agradecer do que pedir. Né? Porque, como se diz, dar e receber, no final, é uma coisa só, né? E aí, às vezes, a gente não se dá conta disso. Quanto mais amor, amor condicional eu dou ao mundo ou a mim mesma, né? Ou seja, não rompendo com esses vínculos do amor especial, mais eu dou. E, ao mesmo tempo, mais eu recebo. É mais ou menos assim que vai funcionando aqui dentro. E aí tudo passa a ser muito bom. Então, tem aqueles momentos assim que o coração fica quente, que nem se diz, né? Tá bom? Ó, aí ele fala assim, peraí. O tema central, tararau, é esse o tema que é encenado num relacionamento especial, né? Isso a gente já tocou agora. Através da morte do teu ser, né? Pensas que podes atacar outro ser e arrancá-lo do outro, para substituir o ser que desprezas. Como é que é isso? Chega a dar um bug na mente. Isso é o relacionamento especial. As condições. Então, porque aqui dentro o ego tem um script de como é o amar o próximo, ele ataca, quando a gente assume esse script de amor condicionado, ele vai ao outro com amor condicionado. Não é assim? Aí ele fala assim, ó, através da morte do teu ser, pensas que pode atacar o outro ser, né? E arrancá-lo do outro para substituir o ser que desprezas. Como é que é? Não, a maioria dos relacionamentos, por exemplo, Neirilene, por favor. Teu microfone. Boa tarde. Sara, isso aí seria o caso quando nós, com os nossos maus hábitos, né? A gente está convivendo com a pessoa e quer que a pessoa seja igual a gente pensa que ela tem que ser. Exato. É isso aí? Isso aí. Entendeu? Porque se essa pessoa não agir assim, não for assim, porque a gente não consegue aceitar a pessoa do jeito que ele é, compreender essa pessoa do jeito que ele é, e lidar com ele do jeito que ele é, porque, na verdade, quem tem que mudar não é a pessoa, é a gente, né? Quer dizer, quando você falou aí, inicialmente, quando eu estou bem, quando eu usar aqui o termo estou alinhado, estou em estado presente, o outro pode ser o que quiser. Eu estou bem, entendeu? Porque, às vezes, o outro, ele é o que é, dentro da evolução dele, dentro dos hábitos dele, é a maneira dele de ser, né?
a partir do momento que aquilo não venha me, como é que é, me ferir tanto, ou seja, me agredir, ou me, como é que se fala, me causar danos maiores, é o jeito dele. Então, eu tenho que ter o quê? Aí tem que vir essa compreensão. Que é como ele fala aí, através da morte do meu ser, a morte do meu ser é quando eu não estou alinhado, né? Sim. Pensa que pode atacar outro ser, eu ataco o outro porque ele não é igual ao que eu acho que eu deveria ser. Sim. E arrancá-lo do outro, para substituir o ser que despreza. Para substituir o ser que eu não quero que essa pessoa seja assim, eu acho que ela deve ser assim, eu desprezo essa maneira dela ser. É mais ou menos isso? É isso que eu estou pensando? É bem por aí mesmo. É assim que são os... É que, na verdade, a maioria dos nossos relacionamentos, sejam de homem e mulher, né? Ou com os outros, né? Entre famílias, né? Eles são assim. Embora muitas vezes nós não notemos. Por isso que isso aí se chama o mundo da separação, o mundo da separatividade. Ou seja, nós, enquanto nós não entendermos que nós temos que olhar de ser para ser, ou seja, amar a si mesmo, para amar o próximo, né? Porque se a gente aprende que temos um ser aqui e passamos a olhar para ele, né? Ou viver mais perto dele, ou estar mais com ele, né? Quando nós olharmos para o próximo, nós vamos ver quem o ser dele, mesmo que ele não esteja num bom dia. Que o maior problema nosso é esse, nós, como a gente tem o ego, o nosso ego está ali, aí a gente encontra um ego que não está num bom dia, né? Esse, automaticamente, o nosso ego sai para fora e vai ter conflito. Não é assim que normalmente acontece? Pode falar. Aí, essa hora, a gente aplicar aquela liçãozinha. A minha santidade te abençoa, né? É. A minha santidade te abençoa. Porque a cada lição... Porque realmente aí que está a arte do viver, né? A partir do momento que a gente começa a ver a essência do outro ser, né? A ver a beleza dele, certo? E a gente está mais alinhado com o nosso ser, né? A gente não vai cobrar tanto, a gente não vai ver tanto defeito no outro, né? Porque a nossa tendência é essa. E a partir do momento que a gente começa a educar isso e ver isso, aí as coisas começam, o relacionamento começa a ficar leve, né? As coisas começam a ficar tranquilas, você não começa a exigir tanto, você começa a compreender mais, né? E o clima, o ambiente vai ficando melhor. E né? O milagre é que ele acontece, começa a diminuir o sofrimento. A gente não sofre mais. Né? É porque o sofrimento em si, ele existe, né? O sofrimento, porque a gente, por conta disso. Como você está explicando, né? Mas para entender que aquela angústia, aquele mal-estar, que é característico do ego, né? Quando a mente nossa está rodando, quando a gente vai diminuindo isso, né? Diminuindo essa separação, a paz vem. E o sofrimento, que é aquela angústia, que às vezes está ali, às vezes não está acontecendo nada, mas a gente não está bem, né? Diminui ou para. E aí, quando você olha para o próximo, o que você vai ver nele? Alegria. Mesmo que ele esteja meio doidinho. Não é assim? Não sei se você já viu, porque você tem um monte de mais pessoas do que eu, né? Como você disse que são 9 irmãos aí, né? Ou seja, antigamente, você muitas vezes, né? Estou botando o seu exemplo porque eu aqui só tenho um marco, né? Então eu convivo com menos gente todo dia, né? Antigamente, quando você olhava tudo aquilo, muitas vezes te causa sofrimento, porque você olhava com julgamento, com isso, para cada um. Não importa o que fosse, se estivesse certo, mas a gente olhava assim, olha assim, né? Aí hoje em dia não, se você não está na sua paz de Deus, quando eu digo, eles não são maravilhosos. Não sei se você sente isso a partir da... Mas ontem mesmo, um outro irmão meu comentou assim, fez um comentário que um irmão meu comentou do outro irmão para mim, né? Ai, que ele devia fazer isso, por que ele não faz isso? Aí eu falei assim, não, eu já falei para ele tudo que eu tinha que falar, hoje eu só vibro amor, não vou falar mais nada. Quer dizer, tempos atrás você quer mudar pessoas, você entra em conflito, você... Não, hoje
Eu só olho, só vibro amor. Quando vem alguns pensamentos, eu jogo a Ponopono, né? E assim você vai se educando e você vai amando essa paz, esse seu estado de espírito, né? Não, eu quero é paz, né, meu? Quero é me libertar dessa mente de julgamento, dessa mente de achar. E tem coisas que, às vezes, você olha assim, meu Deus, como é que esse negócio vai resolver? Aí eu entrego para Deus, aí já estou... É Deus, ele é filho de Deus, assim como eu sou, ele é divino, assim como eu sou. Deus vai resolver isso aí, ó. Não sou eu que vou resolver. Meu estado está sendo... Não, Porque e se o eu que não fizer isso, aí vem o quê? Um desequilíbrio, uma mania, uma falta de paz. Eu não quero isso. E o mais incrível é que depois que eu aprendi a entregar para Deus, as coisas resolvem Pois tão rapidinho. é isso aí. Né? A gente vai vendo quanto Deus, como se diz a Marge, Deus é bom. A gente é que se Que- distancia, né? Vamos Exatamente. lá, continuando aí. Ó, e o desprezas porque não pensas que ele oferece o especialismo que exiges. Ou seja, Isso aí, né? Aí ele fala assim, e odiando, tu o tornaste pequeno e indigno, porque tens medo dele. Ou seja, olha só, é muito assim que a gente pensa, né? Porque ele não me deu, aí a gente odeia e entende? Torna Deus pequeno e aí tem medo dele, né? Ou seja, é essa sensação que a gente tem aqui dentro e não se dá conta. Isso aí é o mundo da separação, né? Vamos lá. Alguém pode ler o 11 para mim aí, por favor? Eu posso ler. Por favor, Helene. Como podes dar poder ilimitado àquilo que pensa que atacastes? A verdade veio a ser para ti tão amedrontadora que, a não ser que ela fosse fraca, pequena, indigna de ser valorizada, não terias coragem de olhar para ela. Pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade, triunfando sobre ela e o deixando-a impotente. Vê quão exatamente esse ritual é encenado num relacionamento especial. O altar é erigido ou erguido? É erigido mesmo. Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, na qual cada uma busca matar o seu ser e instaurar em seu corpo um outro ser que tire o seu poder da sua morte. Muitas vezes esse ritual é encenado e nunca se completa, nem nunca será completado. O ritual da completeza não pode completar, pois a vida não surge da morte, nem o céu do inferno. Muito bom, né? Ó, como podes dar poder ilimitado àquilo que pensas que atacaste? Né? A verdade veio a ser para ti tão amedrontadora que, a não ser que ela fosse fraca, pequena, indigna de ser valorizada, não terias coragem de olhar para ela? Vocês entenderam isso? Como podes dar poder ilimitado àquilo que pensas que atacaste? Como é que é? Quando a gente tem raiva, ódio, o que a gente está fazendo? Dando poder ao ego? É dando poder ao ego, um poder ilimitado. A gente dá esse poder para ele o tempo inteiro, quando a gente não está presente. Daí ele fala assim: a verdade veio a ser para ti amedrontadora. Porque a gente pensa errado, né? Então nós temos medo da verdade, medo de ser quem somos. Consegue entender como é que funciona? Por exemplo, mas se eu for muito bonzinho, as pessoas vão me passar a perna. Então eu tenho que ser assim. Se eu não for assim, vai acontecer tal coisa. Esse é o poder ilimitado que a gente dá para a mente do ego. Nós somos um marionete na mão da mente errada, na mão da mente errada do ego.
ou seja, dessa mente errada. Isso é aquela personalidade que nós compramos, que nós fizemos sobre como são as coisas lá fora. Então, assim, como dando uma explicação mais simples, nascemos, tivemos uma criação, né? Fomos criados por um pai ou uma mãe, ou alguém nos criou, né? Até os 3, 4 anos, a gente era uma certa essência, meia consciência, não tinha muita, né? Até que daqui a pouco a mente foi se formando. 7, 8 anos, mais ou menos, a mente entrou em nós. Lá pelos 12, 14, 15 anos, se formou o que? A nossa personalidade. É aquilo que nós entendemos e como nós vemos o mundo. Então, nós vemos o mundo como deve ser um homem, como deve ser uma mulher, como deve funcionar tal coisa, como deve funcionar aquilo. Não é assim, o relacionamento é assim. Por isso que, né? Ou seja, nós fizemos uma lista de coisas, isso é cada um tem a sua, né? E demos poder a essa lista, que é a nossa mente errada. Porque se não tivesse toda essa mente, simplesmente a verdade estaria presente na nossa mente e nós a veríamos com mais clareza. Mas aí o que acontece? Muitas vezes, às vezes a gente isso acontece muito assim. Quando o ego toma conta da gente mesmo e temos ações muito ruins com relação ao próximo. Uma ação de violência, né? Uma ação em que nós gritamos, xingando, magoamos alguém, né? Aí ele é tão forte que vamos lá e magoamos uma pessoa que dizemos que amamos. Daí, ou seja, a gente deu poder ilimitado a essa condição nossa, não é? Ou seja, quando a gente faz isso, e depois vem uma certa, entre aspas, uma certa culpa, entre aspas, um certo arrependimento. No ser não aconteceria isso se ele estivesse presente, certo? Entende o que eu quero dizer? A ideia, ou seja, a verdade em si, se a gente vai se dando conta de que quando a gente age assim, nós estamos negando a verdade, nós vamos devagar, nos tornamos um ser, uma pessoa mais serena e mais tranquila diante das coisas. Já não é qualquer coisa que vai nos levar para esse tipo de ação. Né? Eu estou falando porque a raiva, a ira, ela é muito presente na vida de todo mundo, né? Então, fala assim, ó, como podes dar poder ilimitado àquilo que pensas que atacaste? A verdade veio a ser para ti amedrontadora. Imagina eu ser gentil, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa mais amorosa, né? Isso eu estou falando gentil, agradável, amorosa, da forma que é o meu ser. Necessariamente não é para sair abraçando e beijando todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer, né? A não ser que ela fosse fraca, pequena e indigna de ser valorizada. Ou seja, você não valoriza a verdade, você não está valorizando o seu ser. Não terias coragem de olhar para ela. Né? Assim, pensas que é mais seguro dotar o pequeno, daí a gente vai entender, ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade. Então, a gente tem uma certa ética, um certo contexto, tipo assim, não matar, não roubar, mas o restante está enrolado na mente errada. Está enrolado na mão do ego. Aí ele fala assim, triunfando sobre ela e deixando o que é a verdade impotente. Não é assim? Aí ele assim, ó, vê quão exatamente esse ritual é encenado no relacionamento especial. Isso é a vida da maioria de nós, da maioria das pessoas. Isso é a vida do coletivo, do mundo coletivo do planeta. Se a gente se desse conta que isso tudo é um teatro, isso tudo é a ilusão, mudava o mundo. Então, eu espero que um dia dê um clique assim, né? Seria excelente, né? Mudou o mundo é outro. Aí ele vai assim, ó, pensas que vê quão exatamente é esse ritual encenado no relacionamento especial. Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, né? Porque eu tenho uma visão de mundo, o outro tem outra visão de mundo, que cada um pensa que aquilo ali é verdade, não é a verdade. Ele fala assim, né? Levantou esse altar no relacionamento especial. Aí ele fala assim, no qual cada um busca matar o seu ser e instaurar em seu corpo um outro ser que tire o seu poder da sua morte. Não é assim? Não é? Isso aí chama-se o quê? A insanidade. Por isso que a gente vive brigando. A gente briga lá fora e briga aqui dentro também, né? Porque nós temos muitos personagens aqui dentro. Mas eu tô, né, entre o relacionamento com o próximo, a gente briga com o pai, a gente briga com a mãe, a gente briga com o irmão, a gente briga com o cachorro, a gente briga com o gato, a gente briga com o chefe, né? A gente briga até com o tempo. Então, aí ele fala assim, ó,
Muitas e muitas vezes esse ritual, o que que é? Encenado. Nós já temos, né? Às vezes a gente já até conhece alguns amigos que, dependendo da situação, a gente já sabe, e depois, daqui a pouco, estão brigando. Daqui a pouco, não sei o quê, não sei o que lá, né? As histórias são sempre a mesma, porque o ego é igual, né? Ele reage sempre da mesma forma. Aí ele fala assim, e nunca se completa, nem nunca será completado. Porque o ego é o quê? O mundo do quê? Dos desejos. Eu desejo isso agora, depois que eu satisfiz o meu desejo, eu desejo outra coisa, e o ser não existe nada, não é assim. O ser é. Somos iguais, exatamente, somos iguais no ego. Sempre somos iguais no ego. Por isso que a gente se reconhece no momento loucura. Neirilene, por favor. Teu microfone. Me esclarece uma coisa aqui. Você me tocou em algo aí, que de vez em quando vem uns questionamentos em mim, e aí eu fujo e não aprofundo nisso. Talvez agora não vai poder me esclarecer. Você falou, sempre eu desejo isso, o desejo vem do ego, tá? Me explica uma coisa. Nós somos ser criador, não é? Sim. Temos a energia criadora, né? E nessa energia criadora que nós criamos, vem de uma vontade nossa, que essa vontade pode ser um pouco do ego. Porque a gente não é puro numa essência, né? Como é que eu tenho que ver essa relação? Quando é que meu desejo, que eu quero algo, eu desejo algo, é do ego, e quando é só para me clarear aqui a mente. Sabe que eu sei, não sei? Às vezes eu acho que eu entendi a sua pergunta. Quando é que é algo criador? Por exemplo, Joe Dispenza direto. O que é o trabalho da criação, né? O criar, né? Quando você está pleno, criar. Mas a gente não pode criar, ver uma ideia, instalar uma ideia. Não estou fazendo a meditação, mas eu estou ali fazendo uma coisa e ver uma ideia legal. Isso não é criar ou é um desejo do ego? Vamos aí filosofar nisso aí, me explica isso aí. Tá, eu vou ver se eu consegui entender. É que, assim, o mundo dos desejos, assim, ó. Às vezes nós desejamos algo e sacrificamos muito de nós mesmos para ter aquilo. Quando isso acontece, né, às vezes sacrificamos o tempo de vida nosso, sacrificamos outras pessoas, né? Aquelas pessoas que querem ter muito alguma coisa, né? Somente material. Então, aí, às vezes, elas trabalham demais, elas sacrificam o corpo delas, elas sacrificam a família delas, elas sacrificam as relações dela para ter alguma coisa material. E não precisa ser assim. Consegue entender o que eu quero dizer? Ou seja, se a gente simplesmente agradecer a Deus pelas coisas que a gente gostaria de ter, elas aparecem. É diferente, não tem sofrimento, né? Ou seja, é mais ou menos assim, porque o ego, ele sempre quer, os desejos, eles são tapa-buracos para um sofrimento aparente. A gente é como se assim, a gente está sofrendo de, sei lá, tristeza, né? Então, aí a gente coloca alguma coisa ali, alguns colocam comida, outros colocam drogas, outros colocam algum outro momento, né? Quem tem dinheiro vai... E ela preenche aquele buraco, né? da tristeza. Passou 3, 4 dias, ou algumas horas, ela tá a tristeza de novo. Entende? Consegue entender? Isso é o desejo. O desejo é um tapa-buraco de algo ruim que está acontecendo aqui dentro. E o ego vive assim. Por isso, o sofrimento constante dentro de nós. No ser, ele pode ter coisas, né? No caso, a gente vive no mundo da forma. A gente vai ver que depois, conforme a gente vai, muitas coisas a gente nem precisa delas. É tudo ilusão também, né? Mas, às vezes, precisamos de um novo trabalho, porque precisamos nos sustentar. Então, nós agradecemos o novo trabalho. Ele já está na nossa porta. Sem precisar fazer muita coisa.
É isso a diferença. Não há sofrimento. O desejo, ele traz sempre sofrimento. Ele tapa um buraco. Deu para entender, né, mais ou menos o que eu quis dizer? Sim, sim. O que a Márcia colocou que às vezes a criação ela vem de uma inspiração, né? Vem Sim. de algo mais tranquilo, mais leve, sem tanto sacrifício, né? Não tem sacrifício, porque, como diz lá em cima, né? Litânia do sacrifício. Ah, Deus! Aí são as falsas promessas, né? Aquelas coisas, a forma de ir para um mundo diferente. Por favor, Kátia. Sara, eu quero saber se eu posso compartilhar com vocês algo que eu estou fazendo, Se vendo o sinta à resultado, vontade. né? Então, eu fui ao médico, né, mais de um mês, né? Eu fui ao médico, porque eu sabia, eu já sentia que eu estava com depressão. E eu cheguei lá e fiquei, fale o mínimo, Kátia, fale o mínimo e deixa que ele dê o diagnóstico, né? Ele me fez umas perguntas, coisa e tal. Ele disse, olha, a senhora demorou para mim, porque está mal. E eu, sim, senhor, só quietinha lá, né, respeitando ele. Muito amoroso, inclusive, sabe? Aí ele disse, então eu vou lhe dar uma medicação para depressão, e a senhora vai precisar tomar. Eu falei, sim, senhor. Mas, pela nossa conversa aqui, eu percebo que a senhora é um pouco sensível, eu vou lhe dar a dosagem mínima. E eu amei Jesus, porque de outra vez, há 10, 11, 15 anos, mais ou menos, eu tive uma depressão, me deram já a dosagem máxima, eu caí numa cama, sabe? Aí ele disse, eu vou lhe dar a dosagem mínima, mas eu peço que a senhora use. Não, eu vou fazer. A senhora volta daqui a um mês, que acho que próxima semana eu vou voltar lá. O que foi que eu fiz? Eu comprei o remédio, tudo direitinho. Primeiro que eu abençoo ele, né? Eu abençoo o remédio para tomar, só que eu dividi na metade, para ver o que eu sentia, já que eu não estava tomando nenhum para depressão. E aí eu comecei a perceber, né, que, por exemplo, eu desperto, já no primeiro dia, como fazia muitos anos que meu corpo não tinha essa substância dentro, eu já acordei e parecia que eu estava toda inflada. Então, eu preciso ir direto para o banho, para eu acordar, despertar mesmo, né? Eu falei, tudo bem, Kátia, você está se experienciando, né? Vamos ver como que fica isso. E eu obedeci direitinho. Tomei o remédio, eu coloquei a metade, sim. Tá? Eu obedeci ao que eu senti, né? Se não melhorar, aí toma um comprimido inteiro, tá? Beleza. O que aconteceu? O que eu percebi, né? Que estou dormindo normalmente, eu não me cobro que eu tenho que levantar 6 horas da manhã, porque eu não tenho criança mais, e etc e tal. Eu tenho Reiki, né? Que é a criança que eu tenho aqui em casa. Então, eu estou me permitindo me relaxar, o remédio ali seca a boca, e isso porque eu tomei a metade de 25 miligramas, que é o mínimo do mínimo, né? E aí eu comecei a perceber o quê? Esse tipo de produto, ele vai anestesiando a pessoa, né? E a pessoa começa a comer demais, e a pessoa fica se reduzindo. Eu falei, pois eu vou fazer o contrário, mas eu vou tomar por uns dias esse remédio, porque eu preciso provar para mim que isso é algo criado pela mente, né? Então, eu fiz algumas coisas, sabe? Eu faço minha caminhada ali todo dia, até o coisa ali, o mercadinho, vou e volto todo dia, 160 metros, em termos de corpo não significa nada, mas a minha mente, ela está entendendo o quê? E tem um comando diferente sendo dado todo dia. Como ela também entende quando eu estou desanimada e que eu entro no banho. E se eu sentir o desânimo à tarde, eu tomo outro banho. E cadê o desânimo quando eu saio do banho? Então, eu estou me experienciando dessa maneira para eu sair dessa medicação, né? E de outras maneiras, eu ficar curada mesmo, né? Ficar curada. Semana que vem eu vou voltar lá, eu vou ter que mentir para ele, que ele vai perguntar se eu tomei o remédio direitinho.
Eu tomei direitinho, sim. Né? Fazer o quê? É o que pode. Porque se eu não disser, ele vai dizer, tá vendo, a senhora tá desse jeito aí, ó. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, com todo esse experimento, e eu procuro sempre assim, onde eu estou, quem mora dentro de mim. Nas horas que vem aquelas meio uma crise, que vai dar uma crise de angústia, de choro, seja lá do quê. Digo, tá, então convide o ser que você é para vir chorar junto com você. Foi o que eu encontrei de saída. Aí eu entro nesse aconchego de eu saber que, mesmo que eu não saiba de nada, o ser sabe tudo, e ele está dentro de mim. E eu vou ficar quietinha ali por uns minutos. A agonia passa. E aí eu levanto, vou fazer outra coisa, tenho disposição. Estou fazendo o contrário e estou tendo disposição. E eu não vejo isso como um relacionamento especial. Eu vejo como algo muito maior. É isso. Tá bom. Eu entendi parte e não entendi outras partes, mas eu acho que isso tem a ver, isso é muito pessoal, né? Nós somos muito mente errada, muito ego, e aí tem uma hora que a gente se sente tão na escuridão, né, interna, e nós vamos fazendo testes. Eu entendo, também todos nós fazemos testes às vezes. Vou para cá, vou para lá, vou para ali, vou para lá, né? E aí nós vamos vendo que alguns dão resultado e outros não. Sim. Então, aquilo que está funcionando, Sim. você está trazendo paz interna, sim. tá bom. Sim, a meditação... É isso, né? Porque eu falei assim, que eu medito, né? Faço minhas meditações. Quem é que está fazendo mais efeito em mim? São as meditações e eu respeitar o meu tempo. Entendeu? Porque quando eu voltar lá, se eu disser, doutor, eu não estou melhor, ele vai passar para 50 miligramas. Daqui a pouco eu estou numa cama com 75 e eu não vou passar por isso. O que eu entendi, que temporariamente você achou que precisava da medicação para poder se levantar. Então, você decidiu tomar metade para poder se levantar e enfrentar isso que você tem que enfrentar, que está aí dentro de você. Isso mesmo. Agora você vai ter que voltar lá, porque senão você não tem outra receita, né? E vai dizer para ele que tomou o jeito que está se sentindo, entre aspas, bem, e você vai ver o que ele vai dizer, é isso? Exatamente. Então, eu penso que é uma forma. Eu acho que se ela está funcionando e você está se sentindo melhor, vá em frente. Sim, porque o meu relacionamento com o médico é especial, mas com o ser não é. Sim. É isso que eu entendi assim. Faz as duas coisas e veja como fica. Entendo. Entende? E assim, estou me sentindo bem, graças a Deus, estou me sentindo bem. Sabe? Faço meus afazeres aqui, não procrastino nada, eu respeito o meu tempo, né? Porque é tão forte isso que com a metade de 25 miligramas o meu corpo fica todo adormecido. Entendi. É como se tivesse tomado 50, né? Então eu não quero fazer isso de novo. Entendi. Aí eu estou por conta própria fazendo isso, né? E sempre buscando o ser, né? Buscando o ser, estar em contato com esse ser, né? Entregar, né? Me entregar. Deixar sair na meditação aquilo que está causando essa depressão. É isso que eu estou fazendo. Mas penso que é um teste. Eu também faço alguns testes e é assim que, se você vê que está dando resultado, continua. Senão você muda alguma coisa. Isso. E dentro desse estudo eu estou vendo assim, minha relação com o médico é uma relação especial. E com o ser não é especial. Eu estou podendo fazer com os dois. Entendi. Entendeu? Porque o papel dele é esse, é dar remédio. Né? Sim. Aí se você mudar a sua relação especial com o médico, ele muda outra coisa também. Pois é, a minha relação com ele é especial, né? Não, e ele fala em universo, ele tem umas leituras ali, que é a segunda consulta que eu vou, né? Ele vai falar mais dele, entendeu? E ele vai me ajudar também a sair disso aí, que ele vai perceber. Olha para ele como ser. Aí o ser dele vai falar para você. Isso. Então, assim, eu olho, como a Nerilene estava falando, né? O meu relacionamento com o médico é especial. É um relacionamento condicionado. Eu vou lá, eu pago, e ele me ouve 5 minutos e me dá o remédio para tomar em casa. E meu relacionamento com o ser é o relacionamento real.
Sim, Eu só estou entregue aqui. Não estou pedindo para ser curada. Estou entendo. deixando que saia o que não pode morar dentro, não deve morar dentro de mim. Foi essa ligação que eu fiz para entender o que é especial e o que não é especial. Mas tem que lembrar que todos os nossos, isso é um futuro, isso é uma didática. Não Sim. estou querendo dizer que você consegue, nem eu consigo 100%. Sim. Mas os relacionamentos especiais não devem existir, seja Sim. com quem for. Sim. Então, talvez você no futuro possa mudar o seu relacionamento especial com o médico e se tornar um relacionamento diferente, incondicionado. Tá bom? Exatamente. Grata, muito grata. É isso que Tá, eu vou fazer. Deixa eu tentar ler o finalzinho aqui, ó. O ritual da completeza não pode completar, pois a vida não surge da morte, nem o céu do inferno. O que vocês entendem? Ó, vou botar aqui, ó. Eu vou ler antes um pouco para não perder o ritmo. Muitas e muitas vezes esse ritual é encenado, ou seja, esse ritual, né, que ele fala lá de em cima, né? Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, né, na qual cada uma busca matar o seu ser. Ele fala assim, e instaurar em seu corpo um outro ser que tire o seu poder, que tire o seu poder da sua morte. Muitas e muitas vezes esse ritual é encenado. Muitas e muitas vezes esse ritual é encenado e nunca se completa, nem nunca será completado. O ritual da completeza não pode completar, pois a vida não surge da morte, nem o céu do inferno. Como é que é? Vocês entenderam esse finalzinho nele, Lene? Seu microfone. Se eu mato o meu ser, como é que vai surgir, né? A vida não surge da morte. Se eu mato o meu ser, né, o meu ego, como vai nascer uma vida aí, né? Não tem vida. Porque a vida já existe. O ser, né? Só para. Né? Nem o céu do inferno. Se o meu ego aqui domina, como é que vai nascer o céu? Ou estar no céu. Ou está no céu, certo? Se existe toda uma separação, é porque não existe o ser. Se não tem o ser, não tem céu. Se não tem o ser, não tem vida, tem morte. Não é isso aí? E se não tem Deus, não tem completeza. Não tem completeza, porque o ser é eu em união com o todo, né? Com Deus, né? Se eu não vejo o divino em mim e não vejo o divino no outro, o que está dominando em mim? É o ego. Sim. Né? Então, isso vai causar a morte e vai causar o inferno. Ui! E na verdade, assim, olhando de uma forma simples, sem querer sentir nada, isso é a vida da maioria das pessoas. E era a nossa antes de entender algumas coisas, não era? Somos nós aprendendo. Eu digo, semos nós. Mas esse livro é maravilhoso, né? É divino. O legal, agora eu acho legal, é que a gente consegue rir disso. Isso mesmo. Porque a gente fala, olha onde eu andava, né? Não é assim? Né? E aí fica bom. Não, Sara, mas eu compreendo, porque vocês dão um toquezinho assim, aí na hora que eu leio a primeira vez, parece que não compreendo nada. Eu falei, meu Deus do céu, é um jogo de palavras, não compreendo nada. Aí um vai dando toque, outro vai dando toque, aí vai abrindo, né? Abrindo. É mais ou menos assim. Gratidão, Sara, gratidão. Tá bom, então aí, gente, eu vou dar um tchauzinho para vocês, né? Porque eu nem sei que hora, né? Eu dou aquele probleminha, mas eu acho que agora já deu o horário de 1 hora que a gente estuda, né? E aí eu vejo vocês ou amanhã, ou domingo, ou terça-feira, não sei, né? Então, tá bom? Então, um grande abraço a todos, né? Um abraço para todo mundo. E aí a gente vai se encontrando durante os nossos encontros aí. Um grande abraço. Tchau. Gratidão, gente. Muito bom. Obrigado, viu? Tchau. Valeu. Tchau, Thiago. Tchau, Fernando.